Fala galera, tá começando mais um Engicast, o seu podcast que fala de engenharia de um jeito diferente. Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou Matheus Agevan. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, que é o superintendente aqui da Secretaria aqui de Araguaína, não é, Javas? Exatamente. Hoje a gente recebe o superintendente da Secretaria de Infraestrutura, Pedro Henrique Portes. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Obrigado. Pedro? Beleza, galera? Como é que tá? Obrigado pelo convite aí, viu? Bom demais. E você, como é que tá? Bom? Ué, tamo aí. A gente chegou agora do trabalho. Vamos pra esse desafio aí, né? Nós aqui já cansados do dia. Bora começar. Como que começou assim, sua história antes da engenharia? Como que você chegou a cogitar fazer engenharia civil? Cara, eu acho que, sim, a história na verdade é longa, mas vamos tentar ser breve aí mais ou menos na ideia. Engenharia civil, para ser franco para vocês, nunca foi assim minha primeira opção na época que eu fazia o colégio, né? Uhum. Na verdade, aconteceu meio que de supetão. Porque primeiro, na verdade, assim que eu terminei o ensino médio, eu morava em Goiânia, eu me mudei aqui para Araguaína, surgiu uma oportunidade, já tinha família aqui, né? E eu já fazia administração de empresas. Então, na época, eu mudei para Araguaína, inclusive, concluí o curso de administração de empresas no próprio ITEPAC, inclusive. Uhum. Então, eu terminei o curso de administração, eu trabalhava numa empresa aqui da cidade, né? Fazia o gerenciamento de uma empresa aqui na cidade, e eu formei e eu tenho, acho que a maior parte da minha família hoje mora nos Estados Unidos, e na época eu passei lá uma temporada de uns 3 a 4 meses, pensando aí que rumo que eu daria para minha vida. Uhum. E, coincidentemente, eu na internet lá, eu vi quando abriu o vestibular para a primeira turma de engenharia civil, né? Então, eu sou da primeira turma de engenharia civil do ITEPAC. E eu pensei assim, caramba, engenharia civil em Araguaína, de repente pode ser uma oportunidade, né? Uhum. Então você pegou ali aquele boom inicial da engenharia civil, Cara, né? foi. Na verdade, eu peguei o momento. Não era um bom momento para engenharia, não. Se hoje, às vezes, a gente encontra algumas dificuldades, naquela época ainda era mais difícil ainda. Só porque, como a gente ainda não estava no ramo ainda, então a gente acaba tendo essa percepção no decorrer do tempo. Pedro, quando você entrou em engenharia aqui? Que ano, você lembra? Cara, então, eu estou praticamente aí com 4, quase 5 anos de formado. Foi em 2012. Acho que foi 2012. Uhum. Na época, a estrutura do curso de engenharia civil no ITEPAC deixava um pouco a desejar, e vocês conseguiram conquistar a maioria das coisas que tem hoje aqui na faculdade. Então, cara, só confirmando, é 2012 mesmo, tá? Já tem já tem 10 anos aí praticamente. Primeira turma é sempre um desafio, né? Então, assim, é um desafio de estrutura, é um desafio de professores, é um desafio para a própria faculdade também, que está começando. Mas eu digo aí que a primeira turma, ela desbravou aí o que tem hoje de estrutura dentro do próprio curso. Não só de estrutura, né? A gente brigou muito com a coordenação, brigou muito com a Indira, mas a Indira aí, ela também foi parceira aí do início ao fim do curso. E eu acho que parceria é isso, né? Você tem aí as dificuldades, mas você acaba vencendo elas sempre aí, né? Inclusive, na nossa turma, eu junto com o Batata também. Famoso Batata. O professor Jefferson na época também, que ele também foi importante para a gente consolidar aí a Lacon, né? Então, Eu já ouvi essa história, ele me contou que ele que abriu a Lacon. Como é que foi essa história? O Jefferson. Eles são amigos, né? Então, cara, assim, uma breve história da Lacon. Na verdade, a gente se inspirou aí em algumas ligas acadêmicas de outras universidades, e eu e o Batata, a gente já vinha conversando muito, cara, a gente precisa fazer uma liga acadêmica e tal. Aí a gente pensou bastante, falou assim, não, vamos fazer uma liga acadêmica do concreto, porque pode abrir muitas portas, pode participar de concursos, então, assim, artigos científicos. Então, a gente vislumbrou ali uma oportunidade.
E assim a gente fez. Só que para isso precisava de um professor para poder dar o suporte e tudo mais. E na época, quem se prontificou a nos ajudar a fazer isso aí foi o Jefferson. Né? Então a gente está de frente, isso eu não sabia, a gente está de frente pro cara que fundou a Lacom. Um dos fundadores da Lacom. Tá aí que eu não sabia, isso pra mim é novidade. Isso Foi aí. difícil, foi? A parte documental foi bem chata, cara. Foi bem chata, porque tinha que seguir alguns padrões, uma documentação. E outra, né? A gente precisava de salas para fazer reuniões, a gente precisava de estrutura para fazer nossos ensaios. Na época, o laboratório ainda não estava pronto, então a gente contribuiu na montagem do laboratório também. Eu falo eu e o Batata que fundou, na verdade, ali, mas naquele primeiro momento, uma série de pessoas fez parte, né? Fez composição ali dessa turma inicial da Lacom. Depois que a gente formou esse primeiro time aí, foi quando a gente começou a abrir processo seletivo para participar. E assim, foi sucesso, porque a gente participou de alguns campeonatos do Ibracon. Vocês participaram do Concrebol, né? Participamos do Concrebol várias edições aí. E assim, para um curso, para uma primeira turma, para quem assim, praticamente acabou de iniciar uma liga acadêmica, nós ficamos assim, muito bem colocados no ranking nacional, né? Então, se eu não me falha a memória, a gente chegou a ficar assim, em sexto ou 7º lugar, em nível, competindo aí com universidades que participam desse campeonato há anos, né? Então, foi assim, sensacional, foi bem bacana mesmo. A administração, quando você terminou, teve alguma ajuda no curso de engenharia, alguma coisa assim? Porque os dois envolvem números, né? Todos sabem, mas aí teve alguma coisa que ajudou, alguma coisa que atrapalhou? Então, cara, tem muita gente que me pergunta assim, se eu pudesse escolher, se eu teria feito engenharia civil primeiro e não ter feito administração. Cara, a administração naquele momento para mim foi muito importante. E a administração, se vocês pararem para pensar, ela está presente em tudo. Ela está presente na nossa vida pessoal, ela está presente quem que precisa de administração hoje? O médico precisa de administração, o advogado precisa de administração, o engenheiro precisa de administração, o empresário, nós dentro de casa, todo mundo precisa de administração. Né? Então, tem muita gente que tem aquela ideia, vou fazer administração porque eu quero abrir uma empresa, vou fazer administração porque meu pai tem um negócio. Não é só para isso, né? Então, eu acredito que eu consegui aproveitar o curso de engenharia. Talvez eu não teria aproveitado o curso de engenharia da maneira como eu aproveitei se eu não tivesse feito administração. Então, eu vejo que a administração contribuiu muito para mim dentro da engenharia, né? Mas talvez ela sozinha não teria tido talvez esse reflexo todo. Porque hoje muita gente, às vezes a gente subestima a administração, né? Fica criticando. Quem faz administração é só para ter um currículo. Subestima, né? Que você quer dizer? Subestima a administração. Pois está completamente errado. Na minha concepção, cara, alguns conceitos de administração deveriam fazer parte do ensino fundamental, ensino médio. Você quer um exemplo? Gestão financeira, cara. Ninguém faz gestão financeira. Muita gente aí que recebe seu salário aí de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e chega no final do mês, pode receber 20 mil que parece que não tem dinheiro. Né? Então, essa gestão financeira, entender... Por exemplo, hoje, quem estuda um pouco mais aí, a maioria das pessoas hoje faz algum tipo de investimento. Um investimento seja na bolsa, um investimento seja aí no tesouro, imóveis. E, cara, tudo isso envolve administração. Tudo isso é básico. Então, você se depara com muita gente que às vezes paga para alguém para poder dar alguma consultoria relacionada a isso. Né? E para querendo ou não, para a nossa área de engenharia, é um requisito básico, né? Cai muito, por exemplo, a questão de administrar uma obra, não é só eu sou engenheiro, vou mandar isso. Eu preciso ter o controle, saber o básico que a gente vê na questão da administração. Tanto que existem algumas pós-graduações que é o quê? Gestão de obras. Opa, peraí, eu faço engenharia e depois vou fazer uma pós-graduação em gestão de obras, justamente por causa disso. É uma espécie de complemento, né? Então, isso complementa, a ideia é complementar o curso. Se a gente for entrar a fundo nos detalhes de cada matéria, nos detalhes de cada área, se for parar para pensar, 5 anos ainda é pouco para você fazer engenharia. Então, 5 anos te dá aquele norte. Então, você vai se aprofundar em alguma coisa que você, de repente, tem maior afinidade ou não. Entendeu?
Entendi. Pedro, agora sim, voltando, saindo um pouco da administração, claro que a gente quer conhecer o Pedro administrador de empresas e tudo mais, mas agora eu quero conhecer o Pedro estudante de engenharia saindo da faculdade. Como é que foi essa experiência, saindo da faculdade, entrando no estágio, experiência no estágio, para querer realmente entrar no mercado de trabalho? Como é que foi tudo isso? Então, é onde eu te falo do amadurecimento, né? Eu era o mais velho da turma. Mais velho? Eu era o mais velho. Tinha outros mais velhos, mas que existiram no meio do caminho. Mas dos que formaram, eu sou o mais velho que formei, né? Formei com 29 anos. Eu estou com 34 agora. E assim que eu entrei no curso, eu já trabalhava no comércio, eu já tinha essa mentalidade. Eu virei a chave naquele momento. Eu pensei assim, opa, peraí, eu vou fazer engenharia mesmo. Passei, agora eu vou fazer engenharia. Então eu preciso começar a trabalhar na área. Eu preciso começar a ter uma intimidade com construção civil que até então eu não tinha nenhuma. 0, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi abdicar do trabalho que eu já tinha. Né? E eu sabia que isso ia me causar, a princípio, ali, uma redução financeira, né? Mas é aquela história, você dá um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então, naquele momento, eu larguei meu serviço e fui atrás de estágio. Isso no primeiro período da faculdade. Já? No final do primeiro período da faculdade. No final do primeiro período. Eu fui bater de porta em porta. E naquela época não tinha muitas obras aqui na cidade. Mas tinha uma obra bem significativa, que era o shopping center lá no Lago Sul, que infelizmente acabou não indo para frente por outros motivos, né? Mas que eu acredito que eles devem, em algum momento, retomar, não sei. Eu não tenho muito detalhe, não tenho muita informação sobre isso. O que eu sei é que a obra ela funcionou durante 1 ano, né? Ali foram mais de 800 estacas cravadas, então assim, houve um investimento, foi uma fundação pesada que acabou até então ficando obsoleta. E foi um momento de muito aprendizado, porque eu me deparei direto, cara, com construção civil, assim, fundação pesada, né? E eu tive ali alguns professores, alguns tutores que eu digo ali que foram essenciais em muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu vivi na engenharia. Um deles é o engenheiro Paulo Elias, ele é de São Paulo, uma bagagem assim grande na área, que fica até recomendação para vocês em algum momento aí convidar ele, que ele tem muito para poder falar. Então, no meu primeiro período eu já entrei comecei a estagiar nessa obra do shopping center. Então, trabalhei lá 1 ano e eles paralisaram a obra. Na sequência, aí já me veio a preocupação, putz, cara, eu saí aqui 1 ano, vou trabalhar onde agora? O que eu fiz? Eu entrei no meu carrinho, e fui rodar a cidade, sem rumo nenhum. Comecei a rodar a cidade, ver se tinha obra em algum lugar, algum canto, alguma reforminha, para bater na porta mesmo e perguntar, vocês estão precisando de estagiário aí? E rodando para lá e para cá, eu me deparei naquela obra do Matisse, né? Naquela época, eles estavam iniciando a fundação. Isso, eu lembro até hoje que foi no final de ano, e eu bati na porta lá, quem me atendeu foi o almoxarife, o Tiago. E eu fui atrás do engenheiro que estava tocando a obra. E ele não estava, eu acho que ele estava viajando, inclusive. E eu insisti, eu procurei lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu falei assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade, não. Imagina só, estagiar num prédio aqui em Araguaína, qual que é a chance disso acontecer naquela época, né? E assim foi, até que eu consegui falar com o engenheiro por telefone, ele, que é o engenheiro Rafael, inclusive, cara sensacional. Ele me recebeu, eu fui lá e perguntei para ele. Falei assim, Rafael, cara, eu sou estudante de engenharia civil, trabalhava assim, assado. Tem oportunidade para mim aqui, eu estou disposto aqui a me dispor para poder te ajudar a trabalhar, e assim, assado. E eu nunca esqueci desse dia, porque ele pegou e falou assim, cara, eu até estou precisando de um estagiário aqui. Mas eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para os 4 últimos que eu falei, inclusive, há pouco tempo. Eu até preciso de alguém aqui, mas eu não tenho disposição, nós não temos disposição a pagar nada. Eu peguei e falei assim, eu começo quando? Aí ele pegou e falou assim, você que me fala, quando é que você pode começar? Eu peguei e falei assim, então eu tô aqui no dia, não lembro a data exata, mas tipo assim, eu tô aqui no dia
15 de janeiro, 1º de fevereiro eu tô aqui. Então, ele falou assim, não, então tá bom, então. Só que eu acho que ele não botou muita fé, não, porque eu acho que os outros também falaram que queria, acabou não indo e assim por diante. Pois no dia certinho, 7 horas da manhã, eu tava lá na porta com a mochila nas costas, notebook, falei assim, vamos começar. E ele ficou até assim surpreso, né? Porque isso diz... E é esse tipo de pessoa que quem hoje trabalha na construção ou em qualquer área, né? Quer pessoas que realmente têm força de vontade, não tá ali pelo dinheiro. Porque eu falo isso para todo mundo que eu converso. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Né? Não vamos ser hipócritas e falar que isso não é necessário, porque é importante. Todo mundo tem conta para pagar. Né? Mas naquele momento, o dinheiro não era prioridade. Eu não estava ali pelo dinheiro. Estava ali realmente pelo conhecimento. E assim foi. Trabalhei lá 1 mês de graça, trabalhei 2 meses de graça, 3, 4. E ele pegou e falou assim, a única coisa que eu vou te fornecer aqui é o almoço, que você come lá junto com os peão lá no refeitório. Eu falei assim, rapaz, tem problema não. Tá bom. Rapaz, tá ótimo. E a equipe lá era uma equipe assim, a gente acabou assim fazendo muita amizade. Tem o técnico de edificações que trabalhou lá com a gente também, que o nome dele é Léo Marques, o Léo. E a gente acabou assim se aproximando bastante, montando uma equipe ali muito eficiente na condução daquela obra, né? Então nós tínhamos ali então um engenheiro residente da obra, que era o Rafael, o Léo, que era técnico de edificações, mas eu falo para todo mundo aí que o conhecimento dele supera muitos outros engenheiros. A gente sabe que tem muita gente competente, só não tem um diploma. Ele é um desses. E eu. E nisso, assim, o prédio começou a subir e eu trabalhei os 4 primeiros ali de graça. No 5º mês ali, o Rafael falou assim, não, Pedro, vamos te ajudar aqui com uma bolsa. Então, as coisas vêm naturalmente, as coisas acontecem naturalmente. Então, eu recebi uma bolsa inicial ali de uns R$400 e para mim já me ajudava, porque eu já pagava minha gasolina e tudo mais. Então, eu fiquei na obra do prédio, do Matisse ali, até meu último dia de faculdade, né? Eu tinha vontade de continuar trabalhando lá e tal, mas a gente não pode se iludir muito, porque é o que eu falo, empresa não tem coração, né? Então, por mais eficiente às vezes que você seja, por melhor profissional que você seja, às vezes pode não ter espaço para você ali e você tem que tocar a sua vida de boa, né? Você não pode levar isso aí pro coração, não. E as oportunidades vão surgir. E eu lembro até hoje, assim, que o Rafael esforçou bastante para continuar lá, para estar junto com a equipe. Isso o prédio já estava assim, praticamente pronto, né? Então, nisso aí foi muita viga conferida, muita armação, conferindo muita armação, abrindo projeto, sol na nuca, Heinekenzinha no final do dia. Dor de cabeça com as concretagens. Dor de cabeça, não, nem fala. Concretagem que é quase até de madrugada aí. Concreteira atendia certinho? Cara, é difícil, né? É difícil. Sempre dá um atraso, volta um caminhão. Às vezes demora a começar, mas enfim. Cara, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua justificativa. Pedro, deixa eu só te pausar um negócio. O professor Adriano, não sei se tu lembra, praticamente toda a matéria que ele começava ele falava. Tem um recém-formado nosso que tocou o Matisse praticamente sozinho. É esse cara. Rapaz... Cara, porque nós ouvimos muito de idioma. Você sabe que o Adriano, ele valoriza o passe, né? Não foi bem assim, não. Igual eu falei, a equipe lá era bastante eficiente. Na verdade, ali, eu digo que eu aprendia muito mais do que, de repente, eu poderia estar contribuindo ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 profissionais, assim, cara, fora de sério, que é o Rafael e o Léo Marques. Então, eu digo que eu mais aprendi do que talvez eu tenha ajudado. Mas, possivelmente, ele deve ter falado isso aí, porque ele gosta de valorizar o passe aí. Rapaz, quem diria? Pois é, mas assim, você ficou lá no Matisse, no seu estágio, até o último dia. Só uma certeza, o seu estágio foi relacionado à gestão de obra, não foi? Questão de instalar... O seu estágio não, o seu TCC. Então, cara, o meu TCC foi sobre Lean Construction. Isso, exatamente. Olha, isso é interessante. Inclusive, o Adriano, ele foi o meu como é que se diz? O meu orientador, né? Meu TCC eu fiz junto com o Bruno Rodrigues também. Um cara também sensacional, que
desde o início da faculdade, ele sempre estagiou, sempre esteve aí à frente. Nunca ficou muito parado, não. Nessa época que eu trabalhava no Matisse, ele trabalhava na Encam. Né? Encam, que fez bastante casas aí do programa Minha Casa Minha Vida, aqui na região. E no Matisse, cara, essa história é interessante. Tinha um dos sistemas, uma das ferramentas do Lean Construction, né, que é o Andon. Né? Ele já babou muito esse Andon para nós. Então, cara, o Andon, eu acho que ele vendeu mais ainda essa ideia depois que ele viu eu consegui aplicar isso dentro da obra. Ele só teve um problema porque foi aplicado praticamente no final, né? Não foi no final, aproveitou muito o sistema lá dentro, mas poderia ter aproveitado bem antes também. Então, a produtividade com ele foi realmente diferenciada. É uma das coisas que eu falo, inclusive, do Rafael lá que trabalhou comigo, que eu trabalhei com ele lá no Matisse, né, a construtora FRP, que o cara tinha muita mente aberta, né? Então, quando eu vendi essa ideia para ele, ele falou assim, cara, me faz um projeto, me apresenta e a gente vê a viabilidade disso, né? E o Andon, né, nada mais que esse sistema de iluminação que tem, igual no supermercado. O caixa do supermercado, ele aperta um botão, acende uma luz, e isso sinaliza o gerente que ele está com algum problema ali. E o gerente vai até ele. Então, o que eu fiz? Fiz um estudo, fiz uma pesquisa, apresentei para o Rafael. O Rafael gostou da ideia. Ele falou assim, Pedro, agora você vai vender essa ideia para a equipe. Aí eu peguei, apresentei para a equipe, apresentei para o Léo, apresentei para o Almoxarife, para a turma. A galera comprou a ideia. Depois que a galera comprou a ideia, ele falou assim, agora você vai apresentar isso para os diretores. Porque quanto que vai custar isso para a gente? Na época aí ia custar algo em torno de material, instalação, em torno de uns R$25 mil. E que se você for pegar R$25 mil num prédio... Não é 10%. De alto padrão, não, 10% não é nem 1%. Né? Então, assim, é insignificante. Em vista do retorno que aquilo traria para o edifício, seria sensacional. Então, resumidamente... Otimizaria a equipe inteira, né? Exatamente. O retorno era imediato também. O retorno era imediato, cara, porque o tempo de parada... vou resumir o que é a estrutura do Andon. É instalado em cada pavimento uma botoeira verde, amarela e vermelha. E é instalado na sala de engenharia e no almoxarifado um quadro com um LEDzinho de cada pavimento. Então, quando uma equipe que está, de repente, no 7º andar... quando uma equipe... Esse barulho é lá fora. Quando uma equipe está no 7º andar, por exemplo, eles estão ali com... Acabou a argamassa naquele momento. Imagina só. Acaba a argamassa, cara, e peão acabou, ele só espera chegar. Fica parado. Fica esperando chegar. Né? Então, até que passa alguém ali na cremalheira, alguém que vai ver que acabou a argamassa, até que a argamassa chega para ele, irmão, já passou a metade do dia. Entendeu? E obra é tempo. Né? Inclusive, o Paulo Elise, que eu falei, ele sempre me explicou o seguinte, que obra são 3 pilares. Custo, tempo e qualidade. Escolhe 2, o outro você não vai ter. Então, se você quer uma obra rápida e barata... Não tem qualidade. Vai ser de baixa qualidade. Se você quer uma obra de qualidade e barata, ela vai demorar pra caramba. Entendeu? Então é mais ou menos essa jogada. É claro que você não fica sem... É um equilíbrio desses 3 pontos aí. Mas você sempre vai ter mais desses 2 pontos e menos de um deles. Né? Então, ali a gente precisava ganhar tempo, porque era uma obra por administração. Então, obra por administração era um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, é mais difícil de ser planejada, porque cada apartamento poderia ser modificado da maneira que o cliente quisesse. Então, são projetos diferentes, muita incompatibilidade de projeto arquitetônico com projeto complementar. Vocês chegaram a usar a ferramenta BIM? Não, né? Lá não. Lá não chegamos a usar o BIM. O BIM já estava assim, estourado, mas lá nós ainda seguimos sem o BIM. Né? Algum motivo assim ou apenas de gestão mesmo? Então, cara, o BIM, para você ter uma eficiência
top com BIM, o ideal é você ter todos os projetos em BIM. Não adianta, de repente, você... A gente tinha até um outro projeto complementar lá que foi feito em BIM, né? Foi feito, na época, não sei se foi no Revit ou em alguma outra ferramenta, mas o que adiantava se o projeto arquitetônico estava no CAD? A otimização do projeto seria muito menor dor de cabeça se tivesse sido em BIM, né? Com certeza. Então, a gente teve muita incompatibilidade, muita viga ali precisou ser readequada para receber algumas tubulações, né? Então, sim, houve poucas interferências, mas sem sombra de dúvidas, se tivesse usado o BIM, teria menos interferências ainda, né? Então, ali foi uma obra, assim, cara, bem enxuta, bem feita, bem executada e teve uma boa repercussão para a cidade. Então... Só concluindo, então a questão do Andon é instalado depois que a gente conseguiu implementar. A gente teve uma dificuldade, cara, porque tudo que é novo é difícil de ser absorvido. Com certeza. Né? As pessoas têm uma resistência muito grande para o novo. Né? Isso eu digo que o brasileiro ele é assim, né? A gente está falando do BIM aqui. O BIM ele já está ativo aí há muito tempo, né? Só que a gente só deixa para usar quando realmente está com a corda no pescoço, né? Exatamente. Então, em relação ao sistema, foi implementado cerca de 2-3 meses, a galera pegou a rotina e eu acho que a obra não funcionaria mais se tivesse sem o Andon. Né? Então, foi um case de sucesso ali. Deixa eu te perguntar assim, em termos de números, tu acha que ela produziu quanto % a mais do que sem o Andon? Cara, eu tenho esse estudo. No segundo momento eu posso até mostrar para vocês. Mas isso é uma conta que não é feita, né? Por exemplo, o tempo de parada de uma equipe dessa sem argamassa, é difícil você mensurar isso daí, né? Mas eu digo para você que assim, o que foi economizado com o Andon supera o valor investido em 30, 40 vezes, sem sombra de dúvidas. Eu sei. Pedro, agora sim... Terminando, deixando o Matisse um pouco de lado. Certo. Você saiu do Matisse assim que formou, certo? Isso. Pode concluir, desculpa. Não, tudo. Quando você saiu, particularmente, não sei o Luiz, mas eu te conheço como Pedro M21. Tá até lá no contato que me passaram. Pedro São etapas M21. Da vida, né? Assim que você saiu do Matisse, da construtora, você já foi para M21 ou teve outro ano? Então, acabou não dando certo eu ficar no Matisse, né? E um dos proprietários é onde eu falo, né, que a importância da rede de relacionamento que você vai construindo no decorrer do tempo. E uma coisa vai ligando a outra. Um dos proprietários de um apartamento lá, o seu Raimundo Brasileiro, que é o proprietário da construtora M21, ele tinha um apartamento lá. E ele me ligou até para resolver uma pendência na época do Matisse. E eu falei para ele, seu Raimundo, eu não estou mais na empresa e tal, né? E aí ele pegou e falou assim, Pedro, mas por que você saiu? Porque eu formei, agora acabou não dando certo de eu continuar lá. Ele falou assim, não, então, peraí, eu estou precisando de um engenheiro. Aí eu falei assim, cara, isso foi no mesmo dia que eu saí do Matisse. Aí eu falo que também que Deus... Ele perguntou se o macaco queria banana. Exatamente. Foi essa informação. Exatamente. Foi no mesmo dia que eu saí do Matisse, eu recebi essa ligação dele. Aí ele falou assim, não, meu filho Rafael também, né? Rapaz, Rafael, onde eu passo é Rafael. Aí o filho dele, Rafael também, Rafael Faria, pegou e falou assim, não, meu filho Rafael vai ligar para você, ele vai trocar uma ideia contigo aí para poder viabilizar isso. Beleza. Aí, na sequência, o filho dele me ligou e em menos de uma semana aí eu já estava contratado e trabalhando com eles. E lá eu tive uma experiência assim, completamente diferente, porque lá eu fui designado para fazer outras coisas do que eu fazia na época do Matisse. Né? Então, eu digo que são etapas da vida, o que de fato são etapas. Na M21, a M21, eu falo para os meus amigos, eu falo assim para a turma que lá é uma faculdade, cara, porque assim, foi um lugar que realmente me formou e um lugar que eu vi formar muitos outros profissionais também, né? Não é à toa aí que a empresa está desbancada aí na cidade e conseguiu, inclusive, assim, se adaptar muito bem, porque o foco da empresa sempre foi construir casa popular, do programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem aí no currículo deles mais de
mais de 1.500 casas construídas, né? Então, é uma empresa que tinha um know-how muito grande nesse tipo de construção, nesse tipo de segmento. E com essa crise que foi aparecendo, algumas dificuldades dentro do próprio programa Minha Casa Minha Vida, a M21 precisou se readequar ao mercado, né? Foi quando iniciou o Terraço 21, que foi o primeiro prédio que eles fizeram aqui, né? E que agora estão fazendo aí o Lake 21, em parceria aí com a ABL e outras empresas aí envolvidas também. Mas a M21, eu sempre cuidei lá do departamento de contratos deles, né? Então, como eles tinham várias obras em andamento, a gente acabava cuidando desse processo de legalização, todo o processo de legalização, porque o processo de legalização, ele tem um processo de legalização inicial, constante, rotineiro, né? E o final. Então, isso envolve muita documentação, isso envolve muito relacionamento com órgãos públicos. Nessa hora a administração tomou conta, né? Então, cara, foi um momento que eu senti que me ajudou bastante, né? Então, você precisa se relacionar com pessoas, porque você se relaciona com diretores, você se relaciona com engenheiros, você se relaciona com pedreiros, com essa turma assim que está no campo, que é outra pegada. Você se relaciona com político, você se relaciona com tudo quanto é tipo de gente, né? Das melhores às piores. Acaba ali fazendo já o próprio networking também. No e meio faz o disso networking, né? E dentro da M21 também, teve um profissional lá que, assim, foi meu professor nesse departamento, né? É um engenheiro lá de Palmas, o nome dele é João Devair. E muito do que eu aprendi veio dele. Então, a gente tratava muito com a Caixa Econômica, isso envolvia muitas planilhas, né? Ficha, resumo de empreendimento, orçamento analítico, sintético, cronograma, e grade jurídica de aprovação. E isso demanda muita energia. E é o tipo de trabalho, cara, que não é todo mundo que tem saco para fazer. E eu me considero que eu sou muito paciente, né? Então, eu acabei me identificando muito com isso daí, que foi praticamente o que eu fiz nesses 5 anos de M21, né? Que eu saí da M21 recentemente. E eu gosto de falar isso também, que eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Foi um lugar que me formou, mas que eu também tive a oportunidade de contribuir muito aí pro andamento da empresa. Sim. Eu te conheço da Secretaria de Infraestrutura, né? Você é meu chefe, eu sou estagiário. São etapas da vida, né? Eu te vejo que você sabe administrar muito bem pessoas. Lá você criou essa... Eu vejo assim, você organizando... Mas quem te falou isso? Não, eu percebo, a gente percebe lá. Eu percebo lá que, por exemplo, pelo fato de você ter um cargo superior, você tem que dar ordem, ministrar, mas eu percebo que você trabalha aquilo com naturalidade. Na M21 você aperfeiçoou isso, ou você já tinha isso no seu ser ou na administração? Cara, mexer com pessoas... É uma tarefa difícil. É um desafio. São para poucas pessoas, né? Porque você tratar coisas com um cara que é gente boa, que é tranquilo, é bom demais, é fácil demais. Agora, você tratar com pessoas assim que às vezes tem alguma resistência, algumas pessoas que às vezes tem essa questão não gostam muito de se comunicar, ou às vezes isso tem muito a ver também com empatia, né? Porque tudo que a gente precisa resolver normalmente, a gente fala primeiro de nós antes de falar da pessoa, né? Isso em todos os aspectos. Normalmente a gente precisa resolver alguma coisa. Cara, eu preciso resolver algo lá na prefeitura. Aí, qual é a tendência das pessoas? Eu vou falar logo com o prefeito. O prefeito, de repente, ele consegue me ajudar aqui, me dar uma luz, que eu estou precisando desenrolar isso, desenrolar aquilo. Mas não, o caminho é justamente o inverso, entendeu? É o rapaz que trabalha na portaria, é o bom dia que você dá para ele, é o pessoal da secretaria, as secretárias do atendimento, são os arquitetos, são os engenheiros, são todas as pessoas envolvidas ali. E o que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender é que todo mundo ali tem a sua função definida, né? Então, muitas vezes a gente
quer resolver as coisas de cima para baixo, quando na verdade o caminho correto é de baixo para cima mesmo, né? E quando eu falo que tem a ver com empatia, eu digo porque às vezes você vai pegar algumas pessoas que tá numa veia ruim. Às vezes você precisa resolver algo urgente com uma pessoa, às vezes, que perdeu um ente querido no dia anterior. Ou então, às vezes, nem tá num dia tão bom assim. Ou né? não tá um dia tão bom, ou brigou com a esposa, ou o time perdeu, entendeu? Então, por isso que esses traquejos, essas percepções, demanda paciência, né? Então, normalmente, quem é muito ansioso tem dificuldade de fazer isso. Porque quer partir logo para o ataque e resolver logo o problema dele. E muitas vezes o segredo está em justamente você ir com calma. Bom dia, tudo bom? Como é que você está e tal? Como é que foi seu dia? Como é que tá as coisas? Tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Então, para depois você partir para alguma coisa que você realmente precisa resolver, né? Então, por isso que eu digo que é muita empatia, e essa sensibilidade às vezes precisa ter um certo feeling, né? Porque também não dá para você ficar cozinhando ali o dia inteiro. Você precisa resolver as coisas, muitas vezes precisa ser objetivo, né? Esse é um dos papéis do chefe. Uma curiosidade sua aqui, saindo da engenharia, que você queria ser piloto, é isso? Conhecer vários países, né? Cara, não, na verdade, assim, eu gosto de viajar pra caramba, né? Eu acho que é difícil uma pessoa que não gosta de viajar. Com certeza. Meu pai não gosta, não. Meu pai, o único lugar que ele vai, que a gente considera viagem, mas ele não é pra casa da mãe. Minhas ambições na vida, assim, cara, eu não tenho muitas, mas viajar com certeza é uma delas. Pro máximo de país que eu puder, até o último dia da minha vida. Mas para viajar demanda dinheiro, né? Então a gente tem que trabalhar bastante. Para ser um hobby, né? Exatamente. Agora, piloto, assim, não necessariamente. Não vou falar para você que sempre foi o meu sonho, não, porque. Mas meu pai sempre trabalhou na área da aviação. Eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos de idade. E ele sempre foi da área de aviação, trabalhava no ramo, tinha empresa no ramo. Então, aquilo ali para mim sempre foi fantástico, aquele ambiente, né? Acabou que com a morte dele, eu ainda muito criança, eu não tive a oportunidade de dar prosseguimento nisso. Mas não vou dizer que isso de vez em quando não fica na mente, né? O que poderia ter acontecido, né? Talvez até fique aí como um plano de aposentadoria, né? Que o piloto também não faz tanto assim, é só nos comandos e tal. Cara, mas é difícil, né? Depois de velho, pra virar piloto depois de velho, vai dar trabalho, que já não enxerga nem um palmo na frente. E essa mudança, assim, repentina da empresa privada para a Secretaria de Infraestrutura? Então, cara, quando eu digo das coincidências, né? Eu falei da coincidência de quando eu saí do Matisse e fui para a M21. E, coincidentemente, quando assim, eu informei na M21 que eu estava de saída, que meu objetivo agora era cuidar de algumas obras da minha empresa e tal, algumas coisas minhas. Eu já estava decidido por conta desse motivo. No meio do caminho, o Fred, né, que é o secretário hoje da Secretaria de Infraestrutura da cidade, no meio do caminho ele me fez esse convite, né? Ele me perguntou, falou assim, cara, quer vir aqui para a infraestrutura não? Na superintendência? Aí eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Eu fiquei assim, pensativo, né? Assim, porque querendo ou não, privado e público são dois mundos completamente diferentes. Então, né? Cara, e o Fred é um cara muito visionário, né? Então, sim, a mentalidade dele ali foi uma das coisas, a forma dele pensar foi uma das coisas que me motivou a ir para lá, né? Até, não sei se tu já chegou depois que ele estava lá, mas assim, é só não é uma crítica ao anterior, mas depois que ele mudou lá na infraestrutura, muita coisa melhorou. Porque tu não conhece lá, moço, mas assim, o ambiente ficou mais leve, as mudanças que ele fez lá no caso, divisão de pessoal, organização, eu acho que eu vi dele, eu acho que é totalmente diferente do comum que a gente vê. Né? Então, essa é a grande diferença do privado para o público. O privado é um organismo vivo, ele está em constante mudança, cara.
Hoje o departamento é assim, semana que vem já é um jeito diferente, semana que vem é de um jeito diferente, no outro mês já é um jeito diferente. Então, o privado, você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande, porque e num curto prazo de tempo, você não tem muito tempo para ficar mudando. Então, tudo muda muito rápido. E às vezes a mudança ela é importante, ela é necessária, porque te tira ali daquela estagnação, te tira ali daquela monotonia e dos vícios, né, que acabam acontecendo. O público, é difícil a gente dizer que isso acontece, né? Normalmente isso acontece mais de uma gestão para outra, né? Seja a gestão de um prefeito para o outro, e é o que eu acho que você deve ter sentido na Secretaria de Infraestrutura, porque houve uma mudança de gestão da pasta, né? Que antes era o Simão e agora é o Frederico. Então, com certeza, quando o Simão assumiu lá aquela pasta, com certeza muita coisa mudou em relação ao secretário anterior, né? Então, a diferença é que essas mudanças precisam ocorrer com uma certa frequência, né? E eu digo para você que o que me motivou, uma das coisas que me motivou foi justamente essa missão que o Frederico disse que tinha para lá, que é para dentro da secretaria, que era levar um pouco dessa mentalidade da iniciativa privada para dentro do público, né? Hoje os processos, tem pouco tempo que eu estou lá, ainda estou me adaptando, ainda estou aprendendo muita coisa, mas os processos, os fluxos dos processos dentro do município, dentro do público, não vou falar do município, dentro do público, são muito burocráticos, né? E a gente acaba quando a gente entra a fundo nisso daí, a gente percebe que essa burocracia ela atrapalha, mas ela está ali também para dar segurança, né? Não está ali à toa. Não está ali à toa, né? Então, assim, é uma prestação de contas que tem que ser feita para o TCU. Então, o município ele é fiscalizado em tudo que faz. E tudo que acontece, por exemplo, você pega um engenheiro fiscal de obra que ele assina, se ele faz uma aferição errada, cara, é o CPF dele que está na jogada, né? Se algum processo ali corre de maneira errada, é o CPF de quem assinou, seja o CPF do secretário, o CPF do engenheiro, o CPF do servidor que está envolvido naquilo ali. E muita gente não sabe disso. O servidor ele paga uma multa por causa daquilo, uma multa no CPF. Quem banca essa multa é ele do bolso dele. A gente até brinca umas horas que quando for quem vai estar seu café da manhã cedinho na casa do cara os homens de preto. E então, ir para o público, eu vi também como uma oportunidade de conhecer um pouco mais do outro lado do balcão, né? Porque eu sempre tratei muito com o público, quando eu digo com o público, eu falo com prefeitura e tudo mais, com esses órgãos públicos, né? Mas sempre do lado de cá. É o que eu falo da empatia, né? E a gente meio que não quer e não tem tempo nem para saber como é que funcionam as coisas do lado do outro lado. Às vezes a gente tem a impressão de muito servidor público que ele, às vezes, tem má vontade de resolver as coisas, que não quer resolver. Mas não é isso, é o CPF dele que está na jogada, né? É claro que muita coisa precisa ser melhorada, a mentalidade precisa ser melhorada, né? Eu falo que o ser humano, ele é motivado sempre por alguma coisa. E, às vezes, essa motivação ela vem por meios externos e, às vezes, internamente. Algumas pessoas são motivadas internamente, conseguem se automotivar. Algumas outras pessoas não conseguem se motivar. Às vezes, elas precisam ali de um líder de equipe lá dar um tapa nas costas. Vamos lá, eu te ajudo. Qual a sua dificuldade e tal? E não é todo mundo que tem essa proatividade, não é todo mundo que tem essa ânsia. Então, isso depende muito do gestor que está ali coordenando as equipes. Ali, nesse pouco espaço de tempo que eu estou lá dentro da CEINFRA, eu falo para você ali o tanto de gente boa, gente capacitada, profissional ali, de uma bagagem absurda, que ninguém nem imagina que tem. E a gente... E às vezes a gente chega ali, às vezes querendo contribuir, e fica até assim, um pouco receioso, porque você percebe que você acaba aprendendo mais do que ajudando, do que ensinando. Mas eu acho que é uma via de mão dupla. A gente aprende, a gente ensina sempre da maneira que pode. Mas é isso. O desafio ali do município, eu ia falando, né? O desafio ali do Fred é justamente isso, levar para a iniciativa privada, a mentalidade da iniciativa privada para dentro dos processos públicos. Tentar
desburocratizar o que é possível ser desburocratizado, mas muita coisa ainda não é possível. Um exemplo, quer ver um exemplo prático disso? Que os processos hoje correm todos fisicamente. Sim, né? Ainda, né? Isso vai mudar, em breve vai mudar. Lá dentro? Não, eu falo... corre fisicamente porque não é uma determinação interna, não. É porque não tem outro jeito. Porque ainda... isso envolve muitos órgãos, muita fiscalização, nível estadual, nível federal. Então, ainda não dá para fugir disso. Isso requer também uma energia muito grande, né? Porque isso demanda uma mudança, gera um impacto estrutural também, né? Imagina só, não adianta eu ter condições de correr um processo digitalmente, enquanto o Estado não tem essa capacidade, né? Então, eu acho que isso ainda vai demandar um tempo para acontecer. Assim, pelo que você já contou aqui da sua história, você não ficou assim à deriva, né? Sempre teve um norte, sempre lhe chamaram, lhe convidaram, a empresa M21 ligou. Eu mesmo, se recebesse um convite desse, eu instalava uma Heineken na hora com qualquer pessoa que eu visse na rua. E, assim, qual foi o motivo do ingresso na pós-graduação no mestrado? Então, assim que eu entrei na M20, assim que eu formei, eu já dei o start aí no Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Então, cara, a gente trabalha, mas se a gente for falar do mercado de trabalho de forma geral para o engenheiro, já foi muito melhor. Nós sabemos disso, isso não é novidade para ninguém, né? Então, acaba que muitas vezes para você ter um desempenho, fazer uma compensação, você precisa... Primeiro que você não pode parar de estudar nunca. Isso não é só na engenharia, em qualquer área que você atua, né? Para ser um bom profissional tem que continuar os estudos de toda forma. Com certeza, você precisa se reciclar, né? Isso em qualquer coisa. Se você atua aí, por exemplo, numa empresa de cosméticos, você precisa entender de cosméticos. E o cosmético, ele tá assim... O tempo todo está lançando fórmula nova, o tempo todo está lançando um produto novo. Então isso é em qualquer negócio, né? Então, se você pegar aí, por exemplo, numa concessionária, todo ano é um modelo novo de carro. Então, se você não se reciclar na sua profissão, você vai ficando para trás automaticamente. Um exemplo disso é o BIM, né? Eu conheço muitos projetistas que assim, criaram muita barreira para o BIM e foi ficando para trás, inevitavelmente. Né? Então, querendo ou não, é uma ferramenta muito fácil assim, relacionada, né? Não é uma coisa absurda. E otimiza muito o tempo, né? Então, quem já domina o AutoCAD, por exemplo, vou falar do AutoCAD. Quem já domina o AutoCAD e falaram para ele assim, olha, ele tem uma ferramenta nova que você vai ter que aprender do zero, dá uma desanimada. Falou assim, pô, estudei tanto, trabalhei tanto com isso aqui, agora vem com uma ferramenta completamente nova. Mas o Revit, como qualquer outra ferramenta, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você só precisa dedicar aquela tempo. Resistência do brasileiro a coisas novas, né? É a resistência ao novo. Então, demanda energia. Então, na sequência... Desculpa. Você falou de pós-graduação. Eu já fiz também Engenharia de Segurança do Trabalho. Né? Então, eu atuei aqui em algumas áreas de engenharia de segurança. Não tanto quanto engenharia civil, né? Mas eu falo que na engenharia de segurança também, eu tenho um profissional hoje na cidade, e o nome dele é Daniel Godoy, que inclusive, fica a recomendação para vocês também convidar para ele vir, que é um cara muito, muito safo, muito experiente e com muita bagagem em perícias. E a engenharia de segurança, ela acaba te abrindo um leque de possibilidades também, né? Então, o que acontece? Eu estava na M21, mas sim, a gente precisa se planejar para o futuro. A gente não sabe. Hoje eu estou ali, amanhã eu posso não estar. Igual eu falei, a empresa não tem coração. E a gente tem que ter isso já assim, na cabeça, porque o mercado pode virar da noite para o dia. A sua situação pode virar da noite para o dia. Trabalhar na iniciativa privada é isso, cara. É um leão por dia. Então, você não tem tempo para se acomodar. Você não tem tempo. Então, você precisa se planejar. Então, eu pensei, não, deixa eu fazer uma pós, né? Talvez eu não atue nisso profundamente neste momento, mas em algum momento, qualquer coisa eu tenho habilitação. Foi igual a administração também, eu tenho habilitação para isso. Exatamente. Uma hora aparece. Uma hora
Não? E do contrário, que muita gente pensa, engenharia de segurança do trabalho vai muito além da construção civil, né? Hoje tudo envolve engenharia de segurança do trabalho. Você tem aí o E-Social, que vem cobrando cada vez... Hoje é uma obrigação para todas as empresas, né? Então, é muito interessante essa questão, porque a gente precisa se reciclar. Então, eu vi a engenharia de segurança também como uma oportunidade futura, né? Não é? Tem muitas vezes que... Não sei se tu já ouviu alguém comentando, ou você, Pedro. Tem gente que fala assim, eu vou fazer algumas pós para quebrar a minha limitação. No seu caso não foi assim. Por exemplo, tem muita gente que fala, vou fazer engenharia de segurança do trabalho porque quando eu me formo eu não tenho isso no meu currículo. Eu vou fazer pontes porque na minha faculdade não me permite executar uma ponte. Não, para você não ter esse negócio de quebrar a limitação. Não. Assim, primeiro que engenharia de segurança na faculdade de engenharia é realmente muito superficial. É tipo assim... Não vê matériazinha cara, ali, bem... 2 créditos. Vocês sabem como é que é. Vocês já pegaram já? Já. Em engenharia de segurança? A professora Mariana. Saúde e segurança do trabalho, já está formando já, né? Se tudo der certo, ano que vem, né? Não sabe se dá certo, mas... Não, mas vai dar certo. Com fé em Deus. Então... essa questão, no meu caso, não foi assim, não. Eu fiz mesmo já prevendo, assim, que poderia pintar uma oportunidade depois. Normalmente, o pessoal procura fazer uma pós-graduação em algo que queira realmente se especializar. Tem alguns amigos que foram fazer pós-graduação, mestrado em estrutura, né, já pensando em trabalhar com estrutura. Mas é relativo, acho que acaba sendo bem pessoal mesmo, né? Entendi, tá certo. Pedro, uma última pergunta. Não sei se você vai me permitir. Eu vou fazer, mas não sei se você vai querer responder. Vamos lá. Só voltando um pouco para sua entrada na vida pública. 2 perguntas, na verdade. Primeiro, você saiu do privado, em que a mudança era constante. Você entrou no público, que é mais monótono, engessado, né? Engessado. Você acha que você conseguiu influenciar mais ou ser influenciado? Nessa rotina de vir de uma mudança constante para entrar numa... Cara, então, eu acho que é cedo ainda para te responder isso. Eu tenho lá na secretaria, eu tenho aí um pouco mais de 30 dias, um mês e meio. Mas a gente precisa se policiar demais. Porque normalmente a maioria tende a influenciar a minoria, né? Então, ali dentro... Eu vejo muita oportunidade de melhoria. Né? Eu vejo muita gente assim com uma capacidade tremenda, técnica tremenda, que às vezes está subutilizado. Não utiliza toda a capacidade que deveria. Às vezes o que precisa ali é só mexer um pouco as peças ali do tabuleiro. Né? Mas eu acho... É difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu acho assim que eu aprendo, até o presente momento eu aprendi mais do que eu contribuí. Né? Até porque assim, é tudo completamente novo. Então, é necessário ali eu estar perto das equipes, estar perto dos colegas de trabalho, para entender a rotina, entender os fluxos. Alguns fluxos são complexos, muita coisa acontece concomitante, então, assim, demanda bastante dedicação ali. Até não sei se... A história que me contaram é que te ofereceram... Eu vejo que você quer muito ficar ali no meio da gente para ver como é que realmente funciona. Me contaram que te ofereceram uma sala privada, e pelo menos que o Júnior falou pra gente. Te ofereceram uma sala privada, você falou, não, eu quero ficar no meio do pessoal. Foi isso não, mesmo? Com certeza, cara. Você tem que estar ali na muvuca, onde a coisa acontece. No lanche de sexta-feira. É lógico. Não tem essa de técnico não joga, né? Não, aqui técnico joga. Mas eu não me vejo como técnico, não. Eu vejo como jogador ali. Né? Querendo ou não, você falou que ainda se vê como um jogador, mas você entrou já de cara com um cargo de chefia. Você tem 32 anos, né? 34. 34 anos. Você ainda é novo pra gente... Que bom, cara. Mas você é novo, 34 anos, tá na flor da idade, mas toda vez que a gente vê um cargo de chefia, a gente espera uma pessoa mais cabeça branca, mais, por exemplo, 10 anos de experiência nas costas. Você sentiu um pouco de
ou estranheza, ou então um pouco de resistência. Se você quiser falar de mim também, pode falar. Mas você sentiu um pouco disso lá dentro? Cara, eu não ia falar de você não, mas já que você deu essa brecha aí, é brincadeira. Então, isso aí a gente vai se deparar em qualquer lugar que a gente trabalha, né? Não é a primeira vez assim que eu assumi uma posição de liderança em que eu tinha alguns liderados que eram bem mais velhos do que eu. É onde eu falo novamente que a gente precisa ter o feeling, ter o traquejo, saber a maneira de entrar, saber entrar e saber sair das situações. Né? Vamos lá. Hierarquia, cara, é só um nome, entendeu? Eu falo que ninguém é grande o suficiente que não possa aprender e ninguém é pequeno o suficiente que não possa ensinar, né? Então, as pessoas têm muito essa ideia assim de poder, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, não. Se você parar para pensar, o objetivo de todo mundo ali é o mesmo, entendeu? É fazer os fluxos funcionarem, fazer os pagamentos ocorrer da forma correta, executar as obras da forma correta, né? A gente está diante aí de uma gestão do município assim que eu não, sem querer fazer política, mas que eu vejo de perto vontade de mudança, vontade de fazer as coisas acontecerem. Não é à toa que vocês verem aí, mas hoje nós temos aí mais de 32, 34, 33 obras ocorrendo aí na cidade, onde você olha tem obra. Então, isso significa que para aquilo estar acontecendo, muita gente precisa estar atuando, né? Então, é importante você estar no meio do bolo ali para você ver como é que as coisas acontecem. E não existe a maneira melhor de você aprender alguma coisa do que você fazendo. Né? Eu lembro até de uma frase, não sei se vocês tiveram aula com o professor Maurício. Não. Vocês não tiveram não, né? Experiência não. Ele deu topografia pra gente também, um cara sensacional. Aí ele sempre falava, nunca esqueci, ele sempre falava assim na sala de aula: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Se eu faço, eu aprendo. Né? Então, é a maior verdade que tem, cara. A melhor maneira de você aprender é fazendo. Eu nunca fui, desde a época da escola, nunca fui o melhor aluno, né? Mas cada um também tem uma forma de aprendizado diferente. E eu sempre percebi que a minha forma de aprender era fazendo, era às vezes ensinando, né? Eu também dei monitoria aqui há algum tempo para o pessoal de engenharia de produção. Então, era o momento que eu conseguia aprimorar o pouco que eu sabia. Né? Então, eu acho que vai muito nessa linha de raciocínio aí também. Pedro, a gente está finalizando o nosso episódio. Todo episódio a gente tem um costume, qual que é? A gente sempre pede uma indicação de uma música e um livro, né? E também a gente pede um conselho, né? Exatamente. Um conselho também para quem está... já deu isso monte, tudo? né? Falou que era uma coisa só, já é 3. Para quem está assim, finalizando o curso, para quem quer estar numa empresa privada, por exemplo, e recebe uma proposta para o público, qualquer conselho assim que possa ajudar, tá valendo. Mais um, na verdade, né? Ele deu tantos Deu hoje. muitos conselhos. Então vamos lá, uma coisa de cada vez então. Em relação ao conselho que eu dou, inclusive para quem ainda está na faculdade, para quem ainda está desbravando o mercado: humildade, cara. Humildade e proatividade. Eu falo que com isso vocês chegam em qualquer lugar, entendeu? Não se apeguem a dinheiro nesse início, talvez nem tão cedo, mas que vai ser aí as oportunidades vão aparecer para vocês no momento certo. Né? Então eu acho que a linha de raciocínio, a dica que eu dou, o conselho que eu dou para vocês seria isso. Em relação à música, eu vou deixar para vocês aí uma música que, inclusive, eu usei ela na entrada da minha formatura, né? Que chama House of the Rising Sun. Ela é de uma banda que chama The Animals, né? Mas se vocês for colocar para tocar, não sei, vocês colocam a versão do White Buffalo, que eu acho que é a melhor que tem. E o que mais? Um livro. O Espiral do Silêncio. O Espiral do Silêncio fala muito sobre essa questão da maneira como a maioria influencia a minoria, né? Então, fica a reflexão aí para a gente saber aí como lidar com essas situações e sem nunca perder a nossa opinião própria
em relação ao que a gente acredita que seja. Então é isso, né, pessoal? Agradecemos novamente todos pelo engajamento, né? Porque sem vocês isso aqui não estaria acontecendo, né? Agradecer também ao Unitepac, que fornece toda a estrutura pra gente. Também pedir para vocês estarem acompanhando a gente, nosso Instagram, nosso @ EngieCastUnitepac. Também pedir para vocês estarem acompanhando o querido Pedro. Qual o seu Instagram, Pedro? É Pedro H. Portes. Pedro H. Portes, segue ele lá no Instagram também, dá aquela força. Toda semana a gente posta uma série de cortes, uma série de comentários. Vê lá, dá uma curtida. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a o próxima. próximo. Valeu, pessoal. Até mais.